Aí vocês imaginam, tá? Mais um minutinho e a gente inicia. Só um pouquinho que estão batendo aqui. Valeu. Muito bem. Ainda falta um minuto. E aí, meus caros animados? Para a prova? Espero que sim, hein? Tá muito tranquila a prova. Né? Tá? Muito bem. Então, boa noite, Alexandre. Boa noite, Eduarda. Boa noite, Iane. Boa noite, Rayane. Boa noite, Diego. Hoje faremos. Deixa eu já anotar aqui quem aqui está. Não, depois eu faço chamada. Farei chamada hoje, né? Boa tarde, boa noite, Vitor. Boa noite, Rafael, Silvan, Felipe, Fabrício, Diego. Não sei se falei. Se não falei, se falei, boa noite de novo. Vamos começar, não Boa é? noite. Boa noite. Vamos começar a aula. Para variar, eu estou muito animado, porque é uma matéria muito importante, tá? E que hoje, por exemplo, não é? Hoje eu tive terça-feira, só para vocês verem, tá? Terça-feira eu fiz na verdade eu fiz uma assistência, não uma sustentação oral, porque não me foi permitido chegar e fazer a sustentação oral por causa do regimento do tribunal. Muito bem, mas assisti o julgamento, tinha feito o recurso, né? E está sendo feito eletronicamente, tá? Só para você saber. E então, um agravo à execução, uma decisão de um juiz de uma cidade do interior, tá? E aí, então, né, obtivemos sucesso na terça e hoje, não é, ocorreu algo que é muito interessante, porque hoje foi a primeira, até a decisão e a execução da decisão, ou seja, que a decisão seja tomada pelos julgadores e que a decisão seja implementada, demora um tempo, tá? E hoje, felizmente, a decisão foi implementada já pelo tribunal, tá? E o nosso cliente chegou e teve deferido algo que vamos aprender aqui hoje, tá? Então, além da matéria ser importantíssima para a vida, vocês vão utilizar muito, estão vendo que tudo se utiliza, não é? E vamos embora, vamos aprender. Hoje, na última aula, nós vimos sobre pena de multa e hoje vamos ver sobre regimes de cumprimento de pena, tá? Progressão e regressão de regime, beleza? Uma coisa importante, tá? Que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu fazer um share aqui. Cadê? Professor, Pois não. eu tenho uma dúvida, mas é em relação à matéria anterior. Aqui vai cair no TA1. Tá, não cai pena de multa, tá? A minha dúvida Não em cai pena de multa. relação Não, é eu que falei você para vocês disse, a matéria já. que ocorre substituição da pena privativa de liberdade para a pena restritiva de direitos. A minha dúvida em relação é quando tem a conversão da pena restritiva de direitos à pena privativa de liberdade. Tá. Qual que é a dúvida? Então, a dúvida é essa conversão. Como que se dá essa Tá. conversão? Então,
ocorre se a pessoa não cumpre a pena privativa a pena restritiva de direitos, tá? E ela é então convertida em pena privativa de liberdade. Na nossa aula, eu até dei um exemplo real, né, de uma cliente que a gente teve. E ela foi condenada por uma pena pequenininha. Essa pena foi convertida em prestação de serviço à comunidade. Só que ela não manteve o endereço dela atualizado. Então, quando ela foi intimada para chegar e cumprir a pena restritiva de direito, ela não cumpriu, porque estava em local incerto e não sabido. Essa pena foi convertida em pena privativa de liberdade. Entende? Então, essa conversão, felizmente, durou. Deixa eu ver. Aí ela foi presa quando ela foi vítima do negócio, fez um boletim de ocorrência, não é? E aí então ela foi presa e eu estava indo dormir nesse dia. A gente ficou a noite toda na Ceflag, eu acompanhando ela. Ela foi para um presídio, né? Depois que ela foi no presídio, a gente conversou com o juiz de execução, que imediatamente mandou trazê-la para audiência de justificação, tá? E felizmente a pena privativa de liberdade foi novamente transformada em restritivo de direito e ela cumpriu direitinho. Então, é só um exemplo disso, tá? Os requisitos para essa conversão estão lá, não é? Na lei. Tranquilo? Não sei se ficou mais alguma dúvida. No parágrafo 4º do artigo 44, ele prevê que no cálculo da pena privativa de liberdade executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos. Isso. Aí está respeitado o saldo mínimo de 30 dias de detenção e reclusão. É essa parte que eu não entendi especificamente. Tá. Então vamos lá. Qual que é o parágrafo? Segundo? Parágrafo 4º. Quarto. Pena de direito conversa em pena privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento justificado das restrições. Foi o que aconteceu no caso. Então, você não entendeu o restante. Tá? No cálculo da pena privativa de liberdade a executar, será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direito. Vamos dizer que ela tivesse lá para cumprir, sei lá, 200 dias de pena privativa de liberdade, que foi convertida em restritivo de direito, 200 horas de prestação de serviço à comunidade. Até aí, ok? Ok. Beleza. Aí o que acontece? Vamos dizer que ela tenha cumprido 150 dias. Beleza? Estão faltando 50 dias para ela cumprir. Ela fala assim: vou cumprir esse negócio, para não falar outra coisa. Beleza? Beleza. Então, injustificadamente. E aí, então, o juiz, vendo que ela só cumpriu 150 dos 200, ele chega e fala assim: vou converter. Aí chega, ela não tem o porquê, tá simplesmente não cumprindo, o juiz transforma 50 dias de restritivo de direito em pena privativa de liberdade. Entendeu? Entendi. Obrigado. De nada, meu caro, de nada, às ordens. Obrigado a você. Tenho certeza que essa dúvida, com certeza, deve ser de muita gente. Parabéns pela coragem, viu? Então, meus caros, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Nós vamos ver agora, tá? Vou fazer um share para vocês do artigo, cadê? Penal. Do Código Penal. Aqui. Estão vendo aí? Código Penal, acabei de colocar aí. Vamos ver o artigo, gente. Já falei dele, acho que já falei dele, com relação ao artigo 59. Prestem atenção nele, porque ele é um artigo que nós vamos ver muito esse semestre. Fixação da pena. O juiz, atendendo à culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias, consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, as penas aplicadas dentre as cominadas,
a quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos, e aqui o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. E aí, meus caros, nós já sabemos, tá? Deixa eu só fazer uma coisa aqui, que tem o meu WhatsApp web tá ligado, toda hora tá tocando essa porcaria, eu fico meio perdido. Desculpem aí. Muito bem, então, vamos lá. Quem é que falou? Foi Felipe não, né? Quem que falou, fez as perguntas? Achei que foi o Felipe, não foi não. Quem foi? Foi o Diego, professor. Obrigado, Diego. Falei Felipe. Foi mal, Felipe. Obrigado, Diego. Foi mal, Diego. Obrigado, Felipe. Isso, estão em casa. Beleza. Então, vamos lá. Com relação, então, tá? Então, nós vamos ver hoje sobre o cumprimento, tá? A gente já viu que a pena de reclusão cabe o regime fechado, semiaberto e aberto. Já no de detenção, semiaberto e aberto, não é? Nós estudamos isso, não é? E como é que vai ser cumprida a pena privativa de liberdade? Isso daí a gente lembra da nossa primeira aula, quando a gente falou do sistema progressivo, não é? A pena vai ser cumprida progressivamente segundo o mérito do condenado, tá? Ou seja, inicia-se no regime fechado, passa para o regime semiaberto, vai para o aberto, e se ele cumprir tudo tranquilo, ele fica no aberto o restante da pena, pode também, inclusive, ter direito à questão do livramento condicional, mas isso é outro aspecto. Quem viu o filme Um Sonho de Liberdade sabe do livramento condicional, que eles chamam de condicional no filme, né? No filme. Muito bem. Até aí, estou só fazendo uma... Repete para mim que falhou aqui. Não sei se falhou para todos. Fazendo um favor. Tá, você parou aonde? Você estava falando dos tipos de pena fechado, semiaberto, aberto, no regime no reclusão, detenção, semiaberto e aberto. Então, por exemplo, se o juiz colocar no regime fechado, primeiro ele paga um tempo no regime fechado, depois vai para o semiaberto, depois para o aberto. Se for detenção e o juiz estabelecer primeiro o regime semiaberto, ele depois vai para o aberto. Ele obrigatoriamente, ou seja, ele chega e faz uma, como é que eu vou dizer, é como se fosse uma escada, tá? Então, o que nós temos aqui, tá? Sempre do pior, tá? Para o mais light. Logicamente, se o nosso preso estiver tendo uma boa... eita. Ixi, dancei aqui, peraí. Se o nosso preso estiver tendo uma boa conduta. Então, vamos dizer que o nosso preso, o juiz colocou regime inicial fechado. Então, está tendo lá uma boa conduta carcerária, etc. Paraná. Beleza, maravilha, até aí tranquilo. E aí, então, ele começa do fechado, depois vai para o semi-aberto e depois para o aberto. Aberto. Ok? Atenção, meus caros. Há requisitos objetivos e subjetivos para essa... mas que caramba, aquilo de lá sumiu. Desisto, gente. Vocês estão vendo aí, tá? A setinha aí, porque tá com algum problema aí, eu não sei qual que é. Coloca uma, aparece a outra. Bem, estão vendo aí tranquilo, né? Então, não é? Regime reclusão pode ser iniciado no fechado. Regime de detenção não pode iniciar no fechado. Pronto. Então, deixa eu parar aqui
e vamos continuar com a nossa matéria. Então, se o preso for condenado a regime fechado, o regime fechado ele vai cumprir numa penitenciária de segurança máxima ou média, tá? Se o preso, o condenado, for condenado ao regime semiaberto ou estiver no regime semiaberto, a pena deve ser cumprida em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Se o nosso condenado estiver no regime aberto, ele deve cumprir em casa de albergado ou estabelecimento adequado, tá? Meus caros, isso tudo, tá? Nós vemos, eu vou fazer um share aqui com vocês, tá? Só deixa eu fazer um share aqui com vocês. Só um segundo. Vou lá no Código Penal, porque está lá no artigo 33, tá? Do Código Penal. Vamos. Nossa. O meu computador hoje está beleza. Cada vez mais cheio, então. Aqui, muito bem. Vou fazer um share com vocês, tá? Vamos lá. Artigo 33, ó. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto, detenção em regime aberto ou aberto. Isso a gente já viu, salvo necessidade de transferência para regime fechado, tá? E considera-se regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média, semiaberto em colônia agrícola ou industrial, estabelecimento similar, e aberto a execução da pena em caso de albergado ou estabelecimento adequado, ok? Então, só para vocês verem onde que está, que tem muita gente que gosta. Onde é que está isso, etc. Muito bem. Gente, como fixar, tá, o regime inicial? Como é que o juiz chega e fixa o regime inicial? É pelo sovaco dele, que nem na pena de multa, ele chega, olha para o sovaco e decide uma coisa? Não, tá? O Código Penal, felizmente, estabeleceu parâmetros matemáticos para isso, e isso daí é muito bom. Então, o que ele estabeleceu? O condenado a pena superior a 8 anos de pena privativa de liberdade deve iniciar o cumprimento no regime fechado. Então, pena privativa de liberdade superior a 8 anos, regime fechado. Tá? O condenado não reincidente, tá? Cuja pena seja superior a 4 anos, mas que também não passe de 8, ou seja, entre 4, tá? Superior a 4, até 8, superior a 4, até 8, pode iniciar no regime semiaberto, tá? E, finalmente, o condenado não reincidente, tá? Muito importante isso, cuja pena vá até 4 anos, ou seja, igual ou inferior a 4 anos de pena privativa de liberdade, pode iniciá-la no regime aberto, tá? Muito bem. Os regimes, tá? O regime inicial também, tá? Deve ser observado o artigo 59, culpabilidade, antecedentes, etc, etc, além dos requisitos acima, tá? Então, o 59 também, tá? Ele deve chegar e servir como parâmetro para o juiz determinar, além desses requisitos matemáticos e objetivos que eu falei, não é? Temos também os requisitos subjetivos que estão lá no artigo 59. Então, né, o juiz eventualmente pode estabelecer um regime superior, mas para isso deve, logicamente, chegar e ele deve fundamentar a decisão, tá? Fundamentar a decisão. Alguém falou alguma coisa no chat?
Tá, vamos lá. Depende, tá, Fábio? Vamos, tá? Depois a gente olha essas outras infrações aí. Primeiro, vamos aprender o básico primeiro. Então, vamos lá. Então, só para recordar, então nós temos um critério matemático, não é? Um critério ligado, objetivo também, além do matemático, à reincidência, e temos lá o artigo 59, que também estabelece os requisitos objetivos e os 59 são os requisitos subjetivos. Eita, muito bem. Tá? Atenção. Pode ser, tá, que o sujeito seja condenado por mais de um crime. Tá? Nesse caso, tá, o juiz deve unir as penas, tá, para se chegar ao regime inicial. Imagine só, então, que o sujeito é condenado por furto, uma pena de, sei lá, 2 anos, e por uma outra infração a uma pena de 7 anos. Não é? E o sujeito seja não reincidente. Se a gente olhar a pena de 2 anos, logicamente ele iria cumprir em regime aberto. Tá? Se a gente olhar a pena de 7 anos, né, logicamente ele iria cumprir no semiaberto porque ele é não reincidente. Porém, 7 mais 2 dá 9 anos. Então, nesse caso, 9 anos é superior a 8 anos, então o condenado deve iniciar o cumprimento em regime fechado. Ok? Em regime fechado. Tá? Existiu muito tempo atrás, muito tempo, até recentemente, tá? Os juízes estabelecendo, falando o seguinte: olha, o crime de roubo é muito grave, então, portanto, o regime inicial é fechado, tá? Sem qualquer motivo plausível. Só pela gravidade do crime de roubo, o cara chega com a arma, etc, etc, tá? Ou com a faca, ou com a grave ameaça e subtrai alguma coisa. Daí, então, tá? O que fez ou seja, era não pelo crime em si real, mas pelo crime em abstrato, tá? O STF, tá, chegou e editou súmula sobre a questão do julgador fala o seguinte: o crime tal é muito grave, abstratamente, e aí, então, colocar um regime mais severo do que estabelecido na lei. Eu vou até procurar aqui, se não me engano, é 718. Deixa eu colocar aqui. Súmula. Acompanhem comigo aqui. Vamos lá. Eita. Súmula STF 718. Deixa eu ver se é essa mesmo. Vamos ver, olha aqui, exatamente. Olha só, a súmula 718 do STF, tá? A opinião do julgador, do juiz, sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a lei aplicada. Significa o seguinte: olha, juiz, o que o STF falou? Para mim, eu não estou nem aí com relação se você acha um crime grave ou não, tá? Isso daí tá no chat, tá? Eu coloquei privado para o Fabrício. Não. Deixa eu colocar para todo mundo aqui. Desculpa aí. O STF, tá? STF 718. O STF chega e fala o seguinte: olha, tô nem aí. Qual que é a sua opinião sobre a gravidade abstrata do crime? Tipo, eu acho o crime de tráfico muito grave, acho crime tal. Não importa. Tá? Isso daí não é motivo, não é fundamentação plausível para se aplicar uma pena mais grave do que o que a lei estabelece com relação, logicamente, à matemática. Tá? E, meus caros, na mesma ótica, deixa eu fazer um share de novo com vocês. Né?
na mesma ótica, o STF chegou, deixa eu colocar aqui, deixa eu baixar o chat, e lançou na mesma época, porque era uma coisa recorrente, tá? Olha aqui. A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permite, vou ler de novo. Eita. A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea, ou seja, para que o juiz chegue e justifique um regime de cumprimento mais severo do que estabelece naqueles critérios matemáticos que a gente viu no artigo 33, por exemplo, exige que o julgador, de forma idônea, fale o porquê. Ou seja, não basta achismos ou motivações que não estejam ligados a algo concreto, tá? Até aí tranquilo, meus caros? Ou temos dúvidas? Tranquilo? Então tá, então vamos lá. Gente, já que ninguém tem dúvida, tá? Ok, Fabrício, valeu, meu cara, obrigado. Tá aí as duas súmulas, tá? Estão aí para todo mundo. Deixa eu fazer também uma famosa súmula, tá? Do STJ dessa vez sobre o assunto, que é a 440. Se eu não tiver doidão, tá? Vamos lá. Exatamente. Vamos lá. Súmula 440. Fixada a pena base no mínimo legal, e aí parei com isso aí. Pena base, meus caros, a gente vai aprender isso, que o juiz, quando ele quer fazer, vou até fazer no quadro branco aqui, tá? Quando ele vai calcular a pena privativa de liberdade, ele vai fazer um cálculo que tem 3 fases. Nós vamos aprender isso, fiquem tranquilos. Mas já vou introduzir esse conhecimento para vocês entenderem a súmula 440 do STJ. Tá? Nós temos 3 fases. Então, para cálculo da pena, para se saber a pena, nós temos 3 fases. Tá? A primeira fase é chamada de pena base. Tá? Essa pena base vai ter como critério o do artigo 59 do Código Penal, que a gente já viu que serve para um monte de coisa. Tá? Depois vem a pena provisória, só para vocês saberem, tá? Pena provisória, chamada pena provisória. E depois, uma terceira fase, tá? É a pena definitiva. Tá? E aí depois a gente vai ver aí como é que funciona isso. Então, tá? Quando temos a pena base no mínimo legal, que tem o máximo e o mínimo de pena, a gente já viu isso, né? Faz de conta, 1 a 4 anos. E o juiz colocou a pena base no mínimo legal, 1 ano. Significa que ele analisou todo o artigo 59. Culpabilidade, antecedentes, etc. Todos aqueles elementos do artigo 59 do Código Penal. E não achou nada de errado. São todos benéficos para o condenado. E aí, meus caros, o que diz a súmula? Vamos lá. Tá? Olha só, fixada a pena base no mínimo legal, ou seja, o juiz que viu o artigo 59 e achou tudo legal, é vedado, ou seja, é proibido o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que está na lei. Tá? Ou seja, é vedado, é proibido o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito. Vocês podem ver, tá, que os juízes, e vocês vão ver isso na prática, tá, eles adoram o próprio Código Penal.
o próprio Código de Processo Penal. Alguns estados, né, e aí, quando se falou de República de Curitiba, estava correto o nosso mandar uma mensagem aqui falando que eu estou em aula. Quando se falou a República de Curitiba acontece isso, é verdade, porque essa frase queria dizer que a pessoa estava aplicando um próprio Código Penal, o próprio Código de Processo Penal dos processos, o modo de proceder específico daquele lugar, tá? Então, a gente vai ver que isso é muito comum, para vocês verem, tá? Tanto que o STJ e o STF, em momentos diferentes, sobre mesmos assuntos, chegaram e tiveram que sumular para parar esse verdadeiro desejo incontrolável dos juízes de aplicarem o achismo. Tá? Cada vez mais a lei tem que cercear, principalmente com relação a questões pró-réu, tem que cercear os juízes, porque cada um acha que é ou tem que ser o salvador do mundo, como se juiz tivesse que combater crime. Meus caros, juízes não tem que combater crime, juiz tem que julgar. Quem combate crime é polícia militar, polícia civil, quem investiga, tá? Crime, tem que querer a punição. Não é juiz, é o Ministério Público, tá? São funções completamente diferentes que vocês vão estudar lá em processo penal, não é? Mas é claro, muita coisa disso que eu já estou falando, vocês já sabem. Então, tá? O STJ também sumulou isso, tá? Interessante, tá? Verificar com relação aos crimes hediondos, que a lei 80, a lei 8072/90. Deixa eu fazer um share aqui para vocês verem aqui. Lei 8072/90. Vamos lá. É a famosa lei dos crimes hediondos. Meus caras, nossa, mas tá muito ruim isso aqui. Vou procurar lá na Presidência Planalto aqui, ó. Ah, muito bom. Meus caros, a lei dos crimes hediondos foi muito interessante porque eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Antigamente, quando foi lançada essa lei dos crimes hediondos, foi em 90, tá? Entendeu-se, tá? Que aqui, ó, a pena para os crimes hediondos deveria ser cumprida integralmente em regime fechado. Integralmente, do começo ao final. Pá! Não é? Crimes como estupro, homicídio qualificado, etc. Estou falando de estupro de vulnerável, tá? Muito bem. E o que aconteceu? E foi muito legal porque eu acompanhei isso vamos dizer assim, eu estava no início da minha carreira na faculdade. Tá? E foi muito legal porque foi uma discussão muito bacana. O que aconteceu para se mudar isso? Um pastor evangélico, poderia ser padre, mas um pastor evangélico condenado por abusar de 2 meninas, né? Acho que foi isso o caso. Ele foi condenado a uma pena X. E é crime hediondo. Muito bem. Conclusão, regime integralmente fechado. Tá? E aí, então, o que aconteceu? Ele viu vendo. Ele tinha um ótimo comportamento carcerário. Ele obedecia todas as normas da prisão. Ele não causava problema. Ele não usava droga lá. Ele não tentava fugir. Ele não agredia o coleguinha. Ou seja, ele tinha um ótimo atestado carcerário, ok? Pois bem, o que acontece? Apesar disso tudo, ele iria cumprir completamente, integralmente, em regime fechado, a pena dele. Até aí a gente pode falar, mas isso é justo. Beleza. Mas vamos pensar, o que ele fez? E, desde sempre, tá?
todos os advogados, etc., batíamos na tecla de que isso não era justo. Só que já era matéria de ADIM, de que a Lei 8072 era completamente constitucional. Ação direta de constitucionalidade, né? ADC. Aí o que acontece? E foi, inclusive, salvo engano, um mineiro que julgou essa ADC, o Sepúlveda Pertence. Mas eu não tenho certeza. Tá? E aí, o que acontece? Esse pastor fez um habeas corpus, e habeas corpus não é necessário advogado. Ele fez o habeas corpus, ele fez o pedido de progressão para o juiz da execução, que negou, falando que é integralmente fechado. Ele fez para o tribunal habeas corpus, o tribunal negou. Ele fez um habeas corpus para o STJ, que negou, e fez um habeas corpus para o Supremo. Chegou no Supremo, o ministro Marco Aurélio, que eu já tive o prazer de conhecer presencialmente, o ministro Marco Aurélio me recebeu lá no gabinete dele, conversei com ele, olha que honra, não é? Um dos melhores ministros. Ele chegou, viu esse habeas corpus, viu o tempo, né, de 90 até 2007, tinha passado muito tempo, e ele falou, isso daqui é uma matéria que a gente tem que chegar e rediscutir, não é? E então, meus caros, foi rediscutido. Tá? E o que é que os ministros da época entenderam? Eles entenderam que a Lei 8072, nesse sentido, era inconstitucional. Tá? Por quê? E aí é a questão seguinte, será que é justo? Porque fere o princípio da individualização da pena. E esse princípio da individualização da pena, a gente sabe que é feito de vários, inclusive quando o sujeito chega. Olha, o pior bandido, imagine o pior bandido, aquele que mata um coleguinha todo dia, aquele que fuma droga, que faz bagunça, que não respeita ninguém. Ele ia cumprir integralmente fechado porque tinha sido condenado por crime hediondo. Da mesma forma que essa pessoa que cumpre todos os requisitos da lei. Então aí se perguntou, será que é justo? E aí o STF fala, não, não é justo. Tá? Então, meus caros, o STF então entendeu que a lei, tá, não pode estabelecer o regime integralmente fechado. Ele deve ser feito progressivamente, tá? Aí, em 2007, depois que teve esse julgamento, tá? O Congresso entendeu que para crimes hediondos a pena deve ser cumprida em regime inicialmente fechado. Mas esse entendimento legal também já está mitigado, tá? Todos os ministros entendem, tá? E os tribunais também, que a lei não pode por si só estabelecer um regime inicial fechado. A gente vai ver isso, por exemplo, no tráfico de drogas e tudo mais, etc., quando o tráfico é privilegiado, tá? Muito bem. Então, tá? O STF, então, chegou e falou que não poderia ser fechado, ou mudou-se para inicialmente fechado, mas já há dissidência jurisprudencial sobre isso com relação, por exemplo, ao tráfico privilegiado, tá? Muito bem. Gente, perguntinha. O que ocorre, por exemplo, se o condenado faz jus ao regime aberto, mas não existe vaga, tá? O que acontece, então, se o condenado, por exemplo, está no regime fechado e tem que ir para o semiaberto? A gente viu que é colônia agrícola ou industrial. Mas não existe vaga nessa colônia agrícola ou industrial. Tá? A gente tem, tá, alguns entendimentos, mas um entendimento que ganha força, felizmente. Tá? Tem gente que fala assim, azar dele, se dane. E fique aí no regime fechado até ter vaga no regime aberto. Mas, felizmente, isso daí mudou-se, tá? Porque o preso, o condenado, não tem culpa da falta de vagas do Estado. O Estado ele tem que respeitar a lei. Né? O sujeito está na cadeia porque ele desrespeitou a lei.
Então, o Estado que quer que sua lei seja cumprida também tem que cumprir a lei, e isso inclui estabelecer quantidade de estabelecimentos necessários para se cumprir. E aí o que acontece? O condenado, então, não é? Já foi maioria que ele deveria guardar a vaga, ficando no regime mais gravoso. O Greco, inclusive, defendeu muito isso e tudo mais, mas tá, hoje, felizmente, a maioria entende de que o condenado pode cumprir, por exemplo, em regime domiciliar, tá? Até ter a vaga, ou no regime aberto até ter a vaga, e voltando quando o sistema penitenciário chegar a estabelecer uma vaga adequada para aquilo. Ok? Dúvida até aqui? Ó. Ou tá tranquilo? Tá tranquilo? Então, se tá tranquilo, bora lá. Vamos em frente, tá? Meus caros, com relação ao regime fechado, tá? Quais são as regras do regime fechado? Como é que funciona? Muito bem. Após o trânsito em julgado da sentença, meus caros, tá? Penal, condenatória, lógico, né? O réu, ele deve ser encaminhado à penitenciária, que ele vai chegar e cumprir a sua pena, tá? Após, tá? O juiz vai expedir uma guia, tá? Chamada Guia de Recolhimento, tá? E essa guia de recolhimento contém, tá, o nome do condenado, sua classificação civil. Deixa eu até olhar aqui se eu encontro. Vou na LEP, isso aí está na Lei de Execuções Penais, tá? Já achei aqui. Não estava em share, não. Muito bem, olha aqui. Disposições gerais. Trânsito julgado de sentença deve aplicar a pena privativa de liberdade. Se estiver preso, o juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para execução. E essa guia de recolhimento, só para vocês saberem, tá? Eu não vou cobrar isso em prova, mas vocês têm que saber. Deve ser extraída pelo escrivão, que rubricará todas as folhas e assinará com o juiz. Será remetido à autoridade administrativa incumbida da execução da pena. E o que vai conter? Nome do condenado, qualificação civil, número de registro geral, inteiro teor da denúncia, da sentença, como certidão de trânsito julgado. Geralmente, os julgadores colocam defesa, algumas outras coisas, tá? Além do inteiro teor da denúncia e da sentença condenatória, tá? Informações sobre os antecedentes e grau de instrução, data da terminação da pena e outras peças reputadas indispensáveis ao tratamento penitenciário. Por que isso? Para que o sujeito tenha uma pena individualizada, tá? Deve ser feito também, tá, um exame criminológico para haver individualização da pena. E o que é isso, gente? Significa que o preso, ele tem que ser feito um estudo sobre o preso para saber assim, onde é que ele vai ficar? Será que ele vai ficar numa ala mais pesada, numa ala mais light? Será que ele ele pode realizar já determinados trabalhos ou não, não é? Para que não tenha qualquer problema, tá? E é muito interessante porque determinadas penitenciárias e tudo mais, eles sabem estabelecer essa individualização da pena de forma muito correta, muito segura e muito justa, tá? Para o condenado, ok? Pois muito bem. Tá? O preso no regime fechado, ele pode trabalhar de dia e tem o direito a trabalhar de dia, não é? E o isolamento noturno. Viram só como é que estudar a história da pena, não é? Ela não é simplesmente para encher linguiça ou qualquer coisa, ou simplesmente para ilustrar, não. Por quê? Porque
o nosso cumprimento de pena, ela vem de algo histórico, tá? Ela vem de algo histórico. Então, no regime fechado, o preso trabalha de dia e à noite ele fica em isolamento, tá? Gente, esse trabalho, tá? Ele deve ser realizado dentro do presídio, tá? Podendo ser externo, em serviço a obras públicas e tudo mais, da administração direta ou indireta para entidades particulares, tá? E a quantidade da pena que ele vai chegar e cumprir, ele tem que cumprir uma quantidade X de pena, tá? Deixa-me ver mais. Quem que autoriza o trabalho do preso? Ou seja, quem que fala o seguinte, olha, quem que chega para o preso e fala, olha, você vai chegar e vai cumprir, vai ficar aqui, vai ir para aquele, vai fazer isso, vai para aquilo, etc, etc, etc. Tá? Será o diretor da penitenciária, tá? Ele é que chega e estabelece qual o trabalho do preso. E por isso é que deve ser feito aquele estudo que a gente falou lá atrás, né? Aquele estudo. E essa ficha é fundamental, tá? Essa ficha é fundamental para que o preso, aliás, o diretor ele possa estabelecer qual será o trabalho e a quantidade de horas do preso trabalhando, etc, etc, também, tá? Será sido estabelecido de acordo com esse estudo esse estudo criminológico e tudo mais, tá? Ok? Meus caros, temos alguma dúvida ou não? Temos alguma dúvida? Não? Se não tivermos, então vamos vamos avançar, tá? Beleza. Tá. No regime, tem uma coisa que chama remissão, com C cedilha, tá? Porque remissão existem duas palavras. Remissão com 2 S e remissão com C cedilha. Nós vamos estudar sobre a remissão da pena, mas só para vocês já saberem, tá? Que remissão com 2 S significa perdão, tá? E remissão com C cedilha, deixa eu até colocar aqui em caixa alta, não é? Significa compensação, tá? Bom? Então, gente, a remissão, ou seja, pega o trabalho e desconta dias de pena. A gente vai entender como é que é isso lá na frente. Deixa eu tirar aqui do nosso share aqui. Muito bem. Tá? Uma coisa que vocês têm que saber é que existe prisão estadual e prisão federal. Tá? Apesar de que a prisão federal, aliás, o governo federal tem muito mais dinheiro do que o estadual, são poucos os presídios federais, tá? Os presídios federais de segurança máxima. E os presídios federais de segurança máxima são geralmente indicados, tá? Que se coloque para chefes de organização criminosa, como também, às vezes, né, um preso cuja segurança esteja ameaçada, o juiz ele pede para ir para um presídio de segurança máxima, em que, por exemplo,
ele não seja ameaçado, tá? O juiz, tá, federal, que aceita ou não os autos da transferência do juiz estadual. Então, o juiz federal ainda pode negar a entrada do preso no presídio federal, tá? Quem que pode requerer essa ida dos presos dos presídios estaduais para os federais? Autoridade administrativa, o Ministério Público e o próprio preso, tá? O Moro, né, quando foi ministro da Justiça, uma das coisas que ele fez foi justamente requerer ao juiz federal, ao juízo federal, não é? Para que os presos fossem transferidos, os chefes de quadrilha, né, fossem transferidos para os presídios federais. Eu não sei se isso daí foi, inclusive, uma bandeira dele, né? E eu não sei se vocês recordam disso e tudo mais. Foi uma coisa correta que ele fez, tá? Foi a única coisa, praticamente, que ele fez, inclusive. Caso seja admitido, tá? O juiz federal, então, chega, aceita, e o juiz da vara de execuções manda os autos de execução penal, tá? E o prazo que esses chefes de organização criminosa, etc., podem ficar lá, ele muda de acordo com o tempo, tá? Só para vocês verem a lei, até porque vocês não vão ver possivelmente essa lei de execuções penais, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou fazer um share aqui. Muito bem, olha só. Dispõe sobre a transferência, inclusão de presos, etc., tá? É uma lei muito pequenininha, tá vendo aqui? E que foi mudada pela lei, a famosa pacote anticrime, né? Tá? Então, esse daqui foi um parágrafo que a gente colocou na época, tá? Mas que não tem nada a ver com a nossa ação. Aqui, ó. Serão incluídos em estabelecimentos prisionais aqueles para quem as medidas se justifiquem no interesse de segurança pública ou do próprio preso condenado ou provisório, tá? Isso daí a inclusão de estabelecimento penal, atendimento de interesse de segurança pública, será de regime fechado, segurança máxima, seguinte característica. Recolhimento em cela individual, não é? Olha só. Visita do cônjuge, companheiro. Eu lembro que isso aqui deu um maior problema lá nos trabalhos, não é? Banho de sol até 2 horas diárias, monitoramento de todos os meios de comunicação, inclusive correspondência escrita. Eles queriam, tá? O Moro queria, inclusive, chegar e estabelecer que até mesmo a conversa do advogado, tá? Fosse gravada, o que é mais ou menos querer que a conversa do padre no confessionário fosse gravado, ou que do psicólogo seja gravado, do psiquiatra seja gravado, é uma coisa sem noção, né? Acho que o Moro, que hoje, né, finalmente, hoje ele tem carteirinha da OAB, mas ainda não pode advogar, não é? Acho que ele deve achar bom hoje em dia isso, né? Tá? Vou voltar ao share aqui. Vamos lá. Só para vocês verem que foi uma leizinha que a gente chegou e fez muito, tá? Aqui, ó. Os diretores penitenciários poderão suspender esse direito de visita por meio de ato fundamentado, tá? E foi muito interessante porque com relação a monitoramento, se quer muito que isso seja feito, colocado até crime, tá? No Código Penal foi incluído também. Só para vocês chegarem e conhecerem a lei, o restante, né, na maioria tem, tá? Pode ser de até 3 anos e
quando solicitado, pode ser aumentado. Isso aí fizeram muito também, porque, por exemplo, Fernandinho Beiramar, que eu não sei se vocês conhecem, que é um dos maiores traficantes que se tem notícia, tá? E aí, então, o Fernandinho Beiramar só podia ficar pouquíssimo tempo, a lei foi muito, e aí, então, acertadamente colocaram, tá? O prazo de mínimo de até, aliás, mínimo não, prazo de até 3 anos, tá? Ok? Muito bem, meus caros. Pode ser renovado. Muito bem. Gente, terminei com relação ao regime fechado. Dúvidas ou não? Hein? A matéria também cai? Não, de jeito nenhum. Não cai. É até onde mesmo? Até a plano de multa que a gente viu, né? Do jeito que a gente combinou. Tá? Tá bom? Dúvidas, não? Não? Não. Então, sigamos, tá? Vamos seguir. Muito bem. Meus caros, agora vamos ao regime semiaberto, né? Tá? Regime semiaberto, já falamos, né? Que aplica-se também o artigo 34, que é aquela questão de chegar, colocar guia e tal, não sei o que lá, etc. Pode ser feito o exame criminológico, tá? Para ver a individualização da pena, tá? Também expedida guia de recolhimento, não vou falar isso de novo, tá? O cumprimento, já falamos, né? Colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, tá? E é permitido o trabalho em comum durante o dia dos presos, tá? E é admitido, meus caros, tá? O trabalho externo, tá? Bem como frequência de cursos profissionalizantes, superiores, supletivos, etc. Tá? Muito bem. Então, temos então admitido o trabalho externo, bem como cursos supletivos, profissionalizantes, etc, etc, etc. Tá? Também existe remissão pelo trabalho e pelo estudo, tá? Tranquilo, tá? O STJ, meus caros, também criaram uma súmula, tá? Vamos pesquisar aqui, vamos na internet, opa, fazer um share aqui com vocês do nosso, deixa eu ver aqui, isso, tá? Aqui, ó, o STJ 269 tem uma súmula, tá? Que estabelece o seguinte, eu vou também tentar colocar 269, opa, aqui, ó. É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis às condições, às circunstâncias judiciais, tá? Então, tá, vou colocar aqui de novo a súmula STJ, né? A de cima também é do STJ, STJ. Tá aí no chat para vocês chegarem e verem a pena. Então, tá? Então, é possível isso. Gente, com relação ao regime semiaberto, a diferença do semiaberto para o aberto é essa possibilidade de trabalho externo, né? Que é muito importante. O preso chega, sai em determinado horário, volta a determinado horário e, logicamente, o trabalho externo tem que cumprir determinados requisitos. Tá? Muito bem. Finalmente, o regime aberto. Tá? No regime aberto, gente, ele é a última escadinha, né? A gente viu lá. É o último passo para a reinserção do condenado na sociedade. Tá? Ela deve ser cumprida em casa de albergado. Tá? Casa de albergado é um local onde os presos ficam, existem pouquíssimos em Minas Gerais, tá? E que o preso chega,
trabalha fora do estabelecimento e sem vigilância, tá? Permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga, tá? A casa de albergada ela é muito mais tranquila do que o regime semiaberto e tudo mais. Tanto que hoje em dia nem mais se faz penitenciárias que tenham isso, tá? Geralmente, o regime aberto, inclusive, também se permite a prisão domiciliar, tá? Não há previsão, atenção, regime aberto com relação à remissão com cedilha. Não há previsão legal para remissão pelo trabalho. Atenção. Remissão pelo trabalho, regime fechado, ok? Remissão pelo trabalho, regime semiaberto, ok. Regime aberto, não há remissão para o trabalho. Por quê? Porque trabalhar é uma obrigação do condenado que está no regime aberto. Só vai para o regime aberto aquele que trabalha ou que pode trabalhar imediatamente, tá? Para ingressar nesse regime, tá? Então, remissão com C cedilha pelo trabalho não é possível, tá? Sem trabalho não é possível progressão para o regime aberto, tá? A não ser em algumas exceções que a gente vai ver aqui. Vamos ver juntos. Deixa eu pegar a lei da LEP, aqui, ó. Aqui, ó. 114, se eu não me engano. Isso. Somente pode ingressar no regime aberto condenado que estiver trabalhando, tá vendo? Por isso que remissão pelo trabalho não é possível, porque já é uma obrigação do condenado, né? Comprovar a possibilidade de fazer imediatamente. Ou então, que apresentar pelos seus antecedentes resultados dos exames que foi submetido. Nada disso, que irá se ajustar com autodisciplina e senso de responsabilidade ao novo regime. E aí, então, podem ser dispensados trabalhos pessoas feridas no artigo 117, que são os seguintes: condenado maior de 70 anos, condenado cometido com doença grave, condenada com filho menor ou deficiente físico-mental, e a condenada gestante por motivos óbvios, não é? Motivos óbvios. São pessoas mais vulneráveis, tá? Do que as outras, tá? Gente, atenção. Antes que alguém me pergunte, professor, e se o cara não encontrar emprego? Parou. Ótima pergunta. Eu sei que alguém estava pensando nisso, eu tenho certeza absoluta, se não todos. E se o cara não tiver emprego? Gente, trabalho é diferente de emprego, tá? Ou seja, não é necessário o cara trabalhar de carteira assinada. Se ele chegar e vender bala, e o pessoal ganha bastante dinheiro vendendo bala. Bala aonde? Em sinal? Beleza. Quer vender pano? Beleza. Trabalho é diferente de emprego. Perfeito? Muito bem. Ok. Gente, no regime aberto, tá? Lembra que eu falei da remissão com cedilha? Que não é possível a remissão pelo trabalho. No regime aberto não é possível. Mas é possível a remissão pelo estudo. Ok? É possível a remissão pelo estudo. Tá? Então, meus caros, a remissão ela é possível pelo estudo no regime aberto. Tá? Mais para frente, a gente vai ver o que é a remissão, como é que ela é feita, etc, etc, etc. Tá? Mas então, saibam que é possível a remissão pelo estudo. Tá? Pode ser ensino regular, ou seja, básico, médio, superior, pós-graduação, é possível a remissão do regime aberto. Ok? Muito bem. Dúvidas ou não? Ou tá tranquilo?
De boa, tranquilo. Beleza. Então, vamos lá. Progressão e regressão de regime. Falei com vocês que sai de um regime e vai para o outro. Então, temos uma progressão e regressão. Progressão é quando vai do pior para o melhor. Regressão é quando vai do melhor para o pior. Ou seja, progressão, regime fechado para o semiaberto, para o aberto. Regressão, regime aberto, semiaberto ou regime aberto para o fechado. E aí, meus caros, a primeira coisa, tá, que a gente vai ver é a progressão. Tá? São 2 os critérios para a progressão. Nós já falamos deles mais ou menos. O primeiro é a questão de tempo em que o condenado já cumpriu da pena dele. Esse é o requisito objetivo, tá? É a quantidade da pena, tá? E o segundo, meus caros, que é o requisito objetivo. O segundo é o requisito subjetivo, tá? O que é o requisito subjetivo? É o mérito do condenado, ou seja, como ele chega e cumpriu essa pena. Será que ele foi bem? Será que ele foi mal? Será que ele não foi bem? Será que ele foi mal? E assim a gente vai ver. Muito bem. Qual é, então, os requisitos objetivos e subjetivos? Os requisitos objetivos, meus caros, e aí eu faço uma ressalva para vocês com relação, inclusive, ao material que eu cheguei e entreguei para vocês. Não preciso nem falar que em 2019, tá? Foi no finalzinho de 2019, foi aprovada a Lei 13.964, que é a famosa lei do pacote anticrime, tá? E nessa lei do pacote anticrime, o que aconteceu? Várias leis foram mudadas. Eu já mostrei para vocês, por exemplo, a questão a lei que regula o estabelecimento penal federal, não é? Pois bem, mudou muita coisa, tá? Mudou muita coisa. Inclusive o período de tempo, tá? Como eu participei do pacote anticrime, nessa criação, com muita honra, a convite, quase uma convocação, né? Porque convite dessa forma é convocação do deputado federal Lafayette de Andrada, não é? Eu vi, tá? Como se desenrolou em várias sessões no Congresso essa discussão, tá? Com relação ao prazo para cumprimento de pena, tá? E ela era muito simples, antigamente era 1/6 para comum, e aí passava para 2/5 se fosse 2/5 se fosse crime hediondo, desculpa, crime hediondo, depois e não reincidente em crime dessa espécie, e depois era 3/5 se fosse hediondo, mas reincidente em crime dessa espécie. Muito bem. E aí, então, tá? Foi feita uma emenda que mudou o artigo 112 da LEP. Eu vou fazer aqui, deixa eu procurar aqui. Aqui, ó, artigo 112 da LEP, tá? Que fala o critério objetivo. E aí, atenção, meus caros, vou fazer um share aí com vocês. E esses critérios objetivos, com certeza, atenção, decorem ele. Raramente eu falo para alguém decorar alguma coisa. Decorem esse artigo 112. Tá? Por quê? Porque vai cair na prova da ordem de vocês. Eu estou falando isso daqui a 2 anos e meio ou menos. Né? Vocês já estão no terceiro, terceiro,
quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Daqui a 5 semestres, 2 anos e meio. Tá? Por que vai cair? Tá? Nono, verdade, nono. 6. Muito bem. Tá logo ali. O Arilson sabe, passa assim, ó. Né? Quando você vê, você tá lá, prova da ordem. Já decora agora. Por quê? Porque ele tem vários tipos. E assim, são coisas que vão confundir vocês. E com certeza, prova de ordem adora a questão que confunde. E vai ser uma questão tecnicamente, teoricamente nova, tá? Então vamos fazer um share aqui para vocês. Olha o artigo 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência para o regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos, e aí temos aqui, olha só, 16%. Pô, filó, vou ter que decorar isso, vai. Para sua prova também. Ponto. Tá? Se eu tenho certeza que vai cair na prova da ordem, muito mais na minha prova, vocês vão ter que decorar. Decorem mesmo. Tá? Façam fichinhas e fiquem decorando. 16% se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência, agrave, ameaça ou pessoa. Tá? 16% é mais ou menos um sexto antigo, só para vocês saberem. Tá? 20%, ou seja, 1/5 da pena, né, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência, pessoa, grave ameaça. Ou seja, reincidente, mas sem violência ou grave ameaça, 20%. Tá? 1/4 da pena, ou seja, 25%, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência, pessoa ou grave ameaça. Tá? 30%, que é mais ou menos 1/3 da pena, né? Um pouquinho menos. Se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça, né? 40% da pena, se o apenado for cometido pela prática de crime hediondo equiparado, se for primário, 40%, tá? 50%, ou seja, metade, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se primário, vedado livramento condicional, tá? E se o condenado por exercer o comando individual coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, e se o condenado pela prática de crime ou constituição de milícia privada. Quem lutou pela letra C foi o deputado Freixo, na época, tá? E 60% da pena se o apenado é reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. E, finalmente, 70% da pena se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. Vocês podem ver aí que continua havendo a progressão, mas para várias infrações penais, não é, ocorreu um alargamento, tá, do requisito objetivo. Tá? Uma das coisas que antigamente se exigia para ver a progressão de regime, tá, era o famoso exame criminológico. Tá? O que é o exame criminológico? É um exame multidisciplinar que se faz com o condenado e que se verifica se o condenado ele tem a tendência, se ele pode ir para aquele regime. Tá? E antigamente era feito para todo mundo, só podia ter progressão de regime depois do exame criminológico. E aí, gente, era o exame de multidisciplinar, psicólogo, serviço social, etc, etc. Conclusão, é um exame complexo. Vocês imaginam o caos que não era para ver progressão de regime? Ninguém conseguiu progressão de regime. E aí, então, né, a jurisprudência começou a falar o seguinte, olha, o exame criminológico ele não é exigido, mas é
pode ser exigível, caso o caso em concreto exige. O que eu quero dizer? Por exemplo, o sujeito furtou lá 10 casas, tá? Muito bem. O cara lá foi condenado a 12 anos por vários furtos. Mas tudo furto normal. É exigido? Não. Agora o sujeito chegou e estuprou uma menina de 4 anos. Opa, será que esse sujeito pode ter progressão de regime? Será que se ele voltar para a sociedade, se ele voltar para a sociedade, ele chega e está em condições? Ou será que esse é um problema e as pessoas hoje em dia existe muito mimimi no WhatsApp, tá? Falando que a esquerda quer chegar e entender, atenção. E aí podem colocar, tá? Os microfones fora do mudo e podem contestar o que eu vou falar agora tranquilamente, tá? Eu já recebi várias vezes vídeo no WhatsApp em que o pessoal chega e critica o posicionamento de psicólogos e psiquiatras quando eles falam que eles chamam de pedofilia, né? Seria uma doença. Já receberam esse vídeo? Eu já recebi várias vezes de vários grupos. Tá? E aí, então, o pessoal chega e critica. Olha, estão querendo descriminalizar a pedofilia, o estupro de vulnerável, etc, etc. Quem escreveu isso nem sabe. Na verdade, o sexo com criança é chamado de estupro de vulnerável, tá? Não pedofilia. Pedofilia é outra coisa. Então, e aí, então, não tem nada disso. Ser doente não significa que você não vai ser apenado. Ao contrário, significa que você também tem que ser tratado. Inclusive, Bolsonaro defendeu a famosa castração química, recordam disso? Castração química nada mais, nada menos é do que tirar a libido desse pessoal que não se controla, que é doente. Entendem? E o pessoal que manda isso, essa crítica que fala com relação a isso, não liga lé com lé e cré com cré, né? Então, a partir do momento que se considera que é uma doença, pode se tratar, e é chamada de castração química. É isso, é só isso, entende? Então, vamos lá. Voltando, tá? O sujeito que chega e tem esse distúrbio, vamos chamar de distúrbio para não entrar em polêmica, né? Será que ele está apto a voltar à sociedade? Pode ser que sim. Muito provavelmente não. Deve ser feito, então, tá? Um exame criminológico para ver se ele pode ir, por exemplo, do regime fechado para o semiaberto ou do semiaberto para o aberto, para que ele não seja um reincidente no futuro, faça alguma coisa ruim com essas pessoas novamente. Isso é só um exemplo, pode ser homicídio, principalmente, não homicídios normais, né? Mas, professor, você acha normal homicídio? Não, pelo amor de Deus, né? Ninguém pensou isso não, né? Estou falando um serial killer, por exemplo, que seria o sujeito que comete vários homicídios e tudo mais, etc, etc. Tá? Como vocês já devem estar vendo aí, a professora Cláudia, né? É muito top com relação aos serial killers, é instigante. Né? A Netflix tem uma série que chama Mind Hunters, acho que é isso, tá? Que fala justamente sobre a criação no FBI criação no FBI dessa divisão que trabalha com serial killers. É muito legal, vejam, tá? Então, o STJ, inclusive, vários advogados não queriam que nenhum exame criminológico fosse feito, tá? E aí, então, o STJ, na súmula, deixa eu ver aqui, acho que é 439, súmula
439. Deixa eu ver se é isso. É isso mesmo. Eu não estou fazendo com vocês não, mas eu acertei. Olha só. A súmula 439, o que que fala? Admite-se exame criminológico, tá vendo? Né? Pelas peculiaridades do caso, desde que a decisão seja motivada, tá? Peculiaridade não pode ser pelo crime abstrato, mas sim pelas peculiaridades do caso. Vou colocar essa súmula STJ 439 tá aí. Ok? Então, admite-se o exame criminológico, tá? É até natural que se faça isso, tá? Tendo em vista a peculiaridade do caso, tá? Desde que a decisão seja sempre motivada, tá? Gente, como calcular a progressão do regime? A gente já viu, verifica-se o tempo total da pena, né? E verifica-se o tempo que já cumpriu para verificar qual que é a progressão, tá? Então, como é que se faz? Faz de conta que, e aí, vou fazer uma conta muito legal, muito tranquila, tá? Para vocês verem no quadro branco. Vamos lá fazer. Faz de conta que o sujeito foi condenado à pena privativa de liberdade de, sei lá, 10, vou colocar 1000 dias, tá bom? 1000 dias. 10 mil dias. 10 mil dias dão quantos anos, hein? Deixa eu ver, fazer aqui na minha... A gente não está, acho que com os nossos matemáticos aí, eu vou fazer na calculadora. Deixa eu ver aqui. Aliás, deixa eu fazer 10 anos, tá? 10 mil dias. Muito bem. Deixa eu ver aqui. 10 mil. Deixa eu fazer a conta aqui. 1,0000 dividido por 365. Então, o cara foi condenado mais ou menos a 27 anos. Dá 10 mil dias, tá? 27 anos, 10 mil dias. Beleza. E vamos dizer, tá? Apenas para a gente chegar a estabelecer que ele está lá no quesito lá dos 20%, tá? Ou seja, que ele chegou e ele já essas infrações penais todas, ele é reincidente, mas foi cometido sem grave ameaça, seja 20%. Então ele tem que cumprir 20% da pena dele. Então 20% de 10 mil, não é? Quanto é 20% de 10 mil? Então a gente pega e faz o seguinte: divide por 5, tá? Então dá 2 mil dias. Então, depois de 2 mil dias, ele sai do fechado, né? E aqui regime fechado, tá? Fechado. Ele sai do fechado e vai para o semi-aberto, ok? Sobra, deixa eu tirar vocês aqui só rapidinho. Quem mais de vocês? Sobram 8 mil dias para ele cumprir, depois que ele vai do fechado para o semiaberto. Sobram 8 mil dias, legal. Significa então que agora, para ele do semiaberto para o aberto, tem que ser 20% do tempo restante, claro. Ou seja, 8 mil dividido por 5, né? É igual a... Ele vai poder ir para o aberto depois de cumprido mais... Deixa eu ver aqui. 4, deixa eu ver aqui. Eu vou ter que usar a calculadora. Hoje eu não estou bom de cabeça, não. Foram muitas emoções. Dividido por 5. Então, depois de 1.600 dias. Opa. Então, depois de 1.600 dias, tá? Ele pode ir para o aberto. Ok? Eu vou tirar do share aqui e perguntar para vocês. Manda. Você colocou permissão ali. Hã? Eu coloquei o quê? Desculpa.
Não, só um detalhe que você colocou permissão aí. Erro. Eu coloquei o quê? Permissão. Demissão? Nossa, peraí. Onde que eu fiz isso? Nossa, boa. É remissão. Deixa eu pegar aqui. Valeu. Viu? O cedilha acertei esse não. Valeu. Brigadão mesmo. Mesmo, por favor. Muito bem, meus caros. Aqui é ao vivo. A gente acerta e erra ao vivo mesmo. Então, meus caros, entenderam como é que ocorre essa progressão? Verifique o tempo total, verifique em qual daquela escala que ele está, não é? E aí, então, verifique se o tempo já cumpriu e tudo mais, etc. Tá? E aí, gente, tá? Muitas vezes, tem uma coisa que vocês não sabem aí para terminar, tá? Não, vamos parar aqui. Meus caros, vocês estão cansados? Então, né? São 8h28. Vocês estão cansados. Foi muita informação hoje. Essa é uma das aulas que mais tem informação. Ficou alguma dúvida com relação ao que a gente falou agora? Sim ou não? Não. Não? Tá. De qualquer forma, vocês sabem, vou salvar aqui, né, a nossa aula e já vou colocar assim que eu puder, que o computador me deixar, eu vou chegar e permitir para vocês colocar lá no YouTube, né? Tá lá no YouTube. Essa matéria não cai no TA1, que é amanhã. TA1. Vai ter chamada. Obrigado. Vai ter chamada sim. Oi. Como eu perdi as primeiras aulas suas... Tá tudo gravado no YouTube. Não, tudo bem. Eu queria só... Seria você me falar só da onde começa a matéria, até onde parou, só os tópicos aí. Sim, a gente começa da história da pena, tá? Princípios penais. Deixa eu ver aqui, tá na ementa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só um pouquinho aqui. Fala agora. Aqui, beleza. Pronto, vamos lá. Muito bem, tá? Então, o que nós temos, tá? Sistemas prisionais, finalidade da pena, histórico da pena e sistemas prisionais, teoria relativa absoluta ou mista, princípios ligados à pena, espécies de pena, aquela visão geral que a gente fez, pena de reclusão, detenção e prisão simples, pena sensitiva de direito, requisitos e espécies, tá? E pena de multa. Ok? E pena de multa. Ok. Essas são as nossas aulas. E tá tudo lá bonitinho no YouTube com com E no Mob também, né? aonde? Não, onde você põe as matérias lá, Na as apostilas. plataforma, você clica lá e pum, já abre a aula do dia. Estou fazendo assim, eu acho que é muito legal. Deixa eu fazer a chamada, então, para vocês poderem descansar, não é? Aula online. Deixa eu ver aqui. FTC. Início. Deixa eu voltar aqui. Errei. .com.br. Vamos lá, de novo, que eu errei aqui. Tá? Acesso acadêmico, funcionários, portal. Aula online. Vamos ver. Agora sim.
Folha de chamada. Agora sim, vamos lá. Hoje é dia 17, então vamos ao lançamento das faltas. Alexandre está aí? Presente. Espera aí que eu tenho que ver. Alexandre, cadê o Alexandre? Presente, muito bem. Presente. Ana, com 2 N's, Xavier. Não? Então, falta. Antônio. Pedro Gonçalves Júnior. Falta. Arilson. Presente. Beleza. Caio. Caio Nogueira Leão. Falta. Cleverson Assis Souza. Falta. Diego Armando da Silva. Não é Maradona, não. Presente. Presente. Muito bem. Eduarda Lohane da Rocha. Presente. Eduardo Felipe. Falta. Eliane Marini. Falta. Fabrício Pereira. Presente. Felipe Amaral Gomes. Presente. Felipe Rezende de Araújo. Presente. Fernanda Caroline Rocha. Falta. Fernando de Souza Avelino. Falta. Gabriel Tairone da Costa. Falta. Guilherme do Carmo Santos. Falta. Guilherme Henrique Marques Lobo. Falta. Helder Nascimento. Falta. Igor Ferreira da Silveira. Falta. Indianara Cristina Araújo. Falta. Isabel Antônia. Falta. Isabela Ludmila. Falta. Jéssica Ferreira. Falta. Joana Brenda. Falta. João Vitor. Falta. José Carlos. Presente. Josiane. Josiane Cristina. Falta. Joyce Maria. Falta. Júlia Bavuso de Oliveira, Rezende. Falta. Larissa Marília. Falta. Larissa Romano. Falta. Larice Cristine da Silva. Falta. Leandro da Silva Santos. Falta. Leone Felipe. Falta. Maeve. Presente. Nadine. Falta. Natália. Falta. Pablo Henrique. Falta. Pedro Henrique. Presente. Rafael Lopes. Falta. Rayan. Presente. Rayane. Presente. Rayane ou Rayan? Ryan Gonçalves da Silva. Rayan, não sei. Agora sim, Rayane Martins Ferreira. Presente. Tá. Roberta Lopes. Presente. Samuel. Presente. Silvana Aparecida. Presente. Silvia.
Stephanie. Presente. Tatiane. Presente. Tatiane. Cândido ou Paula? Desculpa. Cândido. Cândido, tá. Tatiane e Paula. Falta. Tainá Dutra. Falta. Thaís Emanuele. Presente. Vitor Hugo. Falta Vitor Dornelas. Presente. Viviane Aparecida Rodrigues. Presente. E Wesley. Falta. Ok. Estou gravando. A presença já foi muito bem. Faltas gravadas com sucesso. A gente grava falta e não presença, tá? Então, é isso. Prisionais. Então, meus caros, amanhã, a partir de, se eu não me engano, 8 horas a partir de 8 horas da manhã já estará disponível para vocês o TA1, tá? Vocês têm até, acho que é 23 horas para vocês fazerem, tá? Façam com tranquilidade, são 10 questões fechadas, abertas não. Quase metade aí morreu do coração, calma. Fechadas, tá? E que a força esteja com vocês, tá? Nos vemos na quinta-feira. Espero que todos tenham uma ótima noite. E bons estudos, hein? Tá certo? Fui! Falou.